it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't let it go. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy. If you're waiting for you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happier tonight. If you're waiting for you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. Every time we say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't let it go. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy. If you're waiting for you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happier tonight. If you're waiting for you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. Every time we say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy.
try. They all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't let it flow. I'm telling off my mind so I get by. I just wanna be happy. Buenas noites, muchachos e muchachas. Sejam muito bem-vindos. Tem mais alguns anjinhos respondendo aqui, chegando. Eita, olha essa, mas tá bonito demais essa sala. Rapaz. Deixa eu ver se vai vir mais alguém aqui, responder o povo aqui no privado. Agora que ficou mais lindo mesmo, olha só. Uma mestra dessa, aí não dá não. Aí o coração do povo infarta. Olha só. Boa noite. Demais. Galera, sejam muito bem-vindos a essa aula magnífica de marketing digital com a melhor de todas, tá? É uma honra muito grande, Ruth Freitas, estar aqui presente e ser seu aluno, viu? Vou passar aqui a palavra, se apresenta, fica à vontade, que o palco é seu e é um prazer estar aqui contigo. Certinho. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Acredito que é a primeira vez que alguns de vocês veem o meu rosto, eu não costumo aparecer tanto aqui, mas eu também queria ver o rosto de vocês, se vocês quiserem abrir a câmera para participarem da aula, tá tranquilo, tá? Se não quiserem também, tá tranquilo, se quiserem só me ver, tudo bem. Mas vamos lá, eu sou a Ruth, eu já trabalho com marketing digital há uns bons anos, há uns 4, 5 anos mais ou menos, certo? Desde que eu tinha 14, eu já estou com 18, então eu já tenho uma bagagem aí para apresentar para vocês. E nessa aula que eu preparei, como vocês viram nos anúncios e tudo mais, é falando sobre posicionamento de marca pessoal e como vender mais os seus serviços pela internet, tá? Fiquem para falar quando vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem, sei lá, fazer alguma pergunta mais, fiquem tranquilos para isso. Tem mais gente chegando, então não sei se eu já começo, se eu espero mais, Júnior. Vamos esperar mais um minutinho, tá? Enquanto eu estou apresentando a minha tela. Tá, vai organizando aí. Qualquer pessoa que for chegando aqui, a gente vai adicionando. O Zanella tá de administrador para ajudar também. Deixa eu ver quem mais chegou. Esther tá aqui. Deixa eu pôr a Esther de administradora, que a gente vai adicionando. E aí o pessoal levantou a mãozinha, você pode ir tirando a dúvida deles. Tá bom? Perfeito. Deixa eu ver se vai chegar mais alguém. Rutinha, pode começar, tá? A gente já deu aí 7 minutos de tolerância e as pessoas têm que aprender a ter organização. Então, senta a marcha. Tranquilo. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho, né? Tá tudo Sim, o tranquilo? áudio tá bacana, a gente está conseguindo te visualizar também. Fechou. Então vamos lá. Posicionamento de marca pessoal e como você vai vender os seus serviços pela internet. Eu queria começar, eu sempre gosto de fazer citações de intelectuais e livros que eu acho interessante. E esse careca aqui é o Seth Godin, tá? E ele diz uma coisa super bacana: você não pode ser tudo para todos, mas pode ser algo importante para algumas pessoas. E eu acredito que isso é uma das frases mais importantes quando a gente fala de posicionamento, em que eu dividi essa aula em 3 segmentos, tá? De novo, se tiverem alguma dúvida, se eu estiver indo rápido demais, vocês podem me cortar. Eu dividi essa aula em 3 segmentos. Primeira coisa, posicionamento. Depois partimos para a parte de conteúdo. E depois a gente finaliza em vendas. O que a gente vai abordar nessa aula? Primeira coisa, no posicionamento, você precisa se posicionar como o cliente que você quer conquistar. No conteúdo, parar de pensar como a maioria das pessoas. E em vendas, eu vou ensinar para vocês como aplicar o MUPD no seu negócio. É um método que eu vou apresentar para vocês no final e como ele funciona por completo. Tá? Até aqui, acredito que esteja tudo certo sobre o que nós vamos tratar. Começando já na parte de posicionamento, eu dividi para falarmos disso daqui. Quando a gente para pensar, é só um quadrado cheio de nome esquisito dentro, mas ele segue uma trilha, é uma jornada.
Então, vamos lá. Resultado offline, tema nicho, grande objetivo, amadurecimento, próximo grande objetivo. Essas coisinhas, elas acabam se repetindo. Então, é um ciclo que ele se repete quando ele termina. E eu não sei se vocês já leram aquele livro ou se vocês já ouviram falar daquele livro Comece pelo Porquê. Ele é bem famoso no mundo do marketing e tudo mais. Vocês pensem e visualizem nisso. Começar pelo porquê. É o seguinte, o primeiro princípio que eu quero apresentar para vocês é que o seu primeiro posicionamento é no offline. Então, todo conteúdo digital precisa partir de um resultado no offline. Ou seja, o seu resultado offline é o seu primeiro posicionamento. Vocês concordam comigo que não tem como eu me posicionar como uma pessoa especialista em, sei lá, digamos que eu fosse uma dentista, né? Eu não posso me especializar e dizer que eu sou a pessoa mais top em odontologia se eu não passei por todo um processo antes no off, entendeu? Aquela parada de que ninguém viu eu ralando para conquistar onde eu estou agora. Então, teu primeiro posicionamento é no offline e você tem que começar se perguntando o porquê das pessoas que você admira estarem no lugar onde elas estão. Então, vamos lá. Quem era esse cara antes de vender na internet? Todo mundo sabe que o Nigro vende coisas relacionadas a investimentos, certo? Ao mercado financeiro e tudo isso. Só que quem que esse cara era antes de vender na internet? Ele já trabalhava com investimentos. Então, ele não começou na internet falando disso do nada. Ele já trabalhava com o que ele faz e com o que ele sempre fez. Quem que era o Joel J antes de vender na internet? Vocês sabem que o Joel J hoje fala de empreendedorismo, hoje ele é um empresário super bem sucedido, mas quando ele começou, quem que esse cara era? Ele já era um atleta. E ele já vendeu livros sobre atletismo, ele já fez treinamentos sobre alta performance e como o seu corpo pode ter uma alta performance. E ele já era um atleta. Não sei se vocês conhecem também, mas tem a Ana Carolina. Ela é muito famosa também nesse ramo do marketing digital e de conteúdo. E quem que era essa menina antes dela começar a vender os seus produtos? Ela já falava de estudos. E ela ficou conhecida por conta desse ramo de estudos. Então, vocês percebem que antes dessas pessoas começarem a vender de fato dentro do digital, eles já eram o próprio nicho em que eles estão hoje? Isso é uma parte muito importante da questão de posicionamento, que é isso daqui, ó, que eu coloquei aqui. Você é o seu nicho. Não existe essa de nichar para um determinado segmento, sendo que você já é o seu próprio nicho. O Júnior, ele é professor de finanças. Hoje ele vende treinamento, hoje ele vende mentoria e tudo isso. Só que antes dele começar no ramo digital, ele já era professor de matemática há anos, entendeu? Foi uma consequência. Então, não tem essa de que o Júnior é do nicho financeiro. Não, o Júnior é o próprio nicho, porque antes mesmo dele começar a vender os seus produtos de maneira digital, ele já fazia isso no offline, quando ninguém comprava de maneira digital. Vocês estão conseguindo entender esse conceito de que você tem que vender aquilo que você é? Tá indo super. E faz total sentido. Manda os joinhas aí para vocês irem me animando. Fechou? Perfeito. Então, até aqui, tudo certo. Você é o seu nicho. E eu quero dar um exemplo prático para vocês em relação a isso, pegando a Luana Carolina, por exemplo. Então, tem Skin the game, né, Rutinha? Oi, pode falar. Skin the game. É isso mesmo. Tem que ser você no jogo, pô. Se você não sabe o que você está vendendo, que principalmente é a sua imagem, porque essa aula aqui é sobre marca pessoal, então você está vendendo você. Você não está vendendo um perfil institucional nem nada do tipo. Você está vendendo seu tempo, sua imagem. E pegando nesse conceito da Luana Carolina, vamos pensar no resultado offline dela. Eu sei que isso daqui está aparecendo, que foi postado no YouTube, de fato foi, por mais que eu esteja falando de offline, eu quero que vocês entendam esse conceito como não estar vendendo nada atualmente, certo? Nesse momento aqui, ela não estava vendendo nenhum tipo de produto. Então, qual que era o resultado offline da Luana Carolina? Ela já falava de organização nos estudos. Ela já era uma estudante muito organizada. Eu travei? Vocês estão me ouvindo? Sim. É que travou aqui para mim. Se travar, me avisa, tá?
Então, ela já era uma estudante organizada. Esse era o resultado offline da Luana. Qual que era o nicho? Qual que era o tema? O tema e o nicho da Luana eram os estudos. Ela se especializou nisso. Então, ela não pensou assim, eu vou falar de determinado assunto. Não, ela só disse assim, eu vou mostrar a minha rotina porque eu sou isso daqui, acontece isso daqui comigo, e é dessa forma. E nisso ela se especializou nesse nicho de estudos, certo? Aí vocês lembram desse quadradinho aqui que eu estava mostrando, né? Resultado offline, tema nicho, grande objetivo. Vindo para a parte do grande objetivo, o que a Luana fez, depois de anos? Aqui ela começou há 7 anos atrás. Olhem só o processo de 7 anos até ela lançar o primeiro produto dela, há 4 anos atrás, que foi o Caderno Studies. Então, ela criou um produto, o grande objetivo dela, dentro desse nicho em que ela estava, foi criar um produto para facilitar a vida de pessoas como ela, que eram estudantes. Então, ela não inventou moda. Ela não disse assim, eu sou uma social media, eu vou explicar para a pessoa como é que ela vai fazer, sei lá, uma receita de bolo, vender algo do ramo alimentício, por exemplo. São coisas que são completamente distantes. Então, o grande objetivo da Luana, seguindo esse fluxo e essa trilha, foi criar um produto, criar um serviço, criar algo que facilitasse a vida de pessoas como ela. Isso era uma necessidade para o seu público. Dentro desse grande objetivo, e eu quero que vocês também imaginem esse grande objetivo, não apenas no mundo do marketing, de negócios digitais, mas na vida pessoal de vocês. Quando a gente coloca um grande objetivo para a gente conquistar, a gente não pode só pensar, eu quero isso daqui e vai acontecer. Não. Tem uma questão muito importante que é isso aqui, amadurecimento. Dentro do amadurecimento, você pega o seu grande objetivo e você destrincha ele para chegar aqui. Então, isso daqui é a idealização, isso daqui é a ideia. O amadurecimento é que fará você chegar aqui. Então, qual que foi o amadurecimento da Luana? Ela conquistou pessoas que já assistiam ao conteúdo dela e ela desenvolveu uma marca consolidada. Então, ela criou um protótipo de algo que poderia facilitar a vida dessas pessoas e, através disso, ela foi conquistando cada vez mais. Então, o que começou aqui se tornou isso daqui também. Tudo isso aqui foi coisas durante o processo de amadurecimento da Luana. E vocês podem reparar o seguinte, o primeiro, há 4 anos atrás. O amadurecimento, há 2 anos atrás. É um processo longo e eu vou falar disso com vocês também. Depois desse amadurecimento, depois que ela chegou nesse objetivo dela, para onde que a gente parte? Para um próximo grande objetivo. Quando a gente conquista uma meta que nós colocamos, a gente costuma colocar outra coisa para a gente fazer, né? Assim é o sentido do crescimento, do desenvolvimento pessoal. Então, peguem só como que era o posicionamento da Luana há 7 anos atrás e olhem só no que se transformou. Então, ela continua falando sobre a organização. E o próximo grande objetivo dela foi vender desenvolvimento pessoal, que é a organização, para um novo público, só que esse novo público evoluiu junto dela. Vocês viram a passagem de tempo de 7 anos para trás até chegar aqui? Ela tinha, 16 anos. O público que estava com ela passou no vestibular, fez cursinho, entrou para a faculdade, teve gente que trancou a faculdade, teve gente que começou a investir junto com ela. Foram pessoas que foram crescendo ao longo desses anos e ela teve que se desenvolver para chegar nessas pessoas. E aí, a gente parte para um novo princípio, muito importante que eu coloquei aqui, que é, você vai passar muito tempo em um único tema, justamente porque ele acompanhará a sua evolução. E por que isso é importante? Qual seria o sentido de você que é profissional vender o teu serviço e vender a tua trajetória de vida se tu nunca conquistou nada? Entende? E as pessoas querem acompanhar esse processo desde o início, não importa se você está começando. O que importa é você mostrar esse processo evolutivo. Então, você vai passar muito tempo, por exemplo, no exemplo da Luana aqui, ela passou muito tempo falando de estudos. Ela passou mais de 7 anos, mais de 10 anos falando somente de estudo, para depois ela vir para desenvolvimento pessoal, justamente porque isso acompanha a evolução dela como pessoa e como profissional. Então, vocês percebem que ela vem de desenvolvimento pessoal porque desde o princípio, ou seja, o resultado offline dela, já era ser um estudante organizado.
Então, ela não inventou moda para vender alguma coisa. Ela vendeu ela mesma. Ela vendeu uma vida e um lifestyle que ela já tinha. Ela já era uma estudante organizada e ela vem desenvolvimento pessoal porque desde o princípio ela era dessa forma. Até aqui, vocês veem que fazem sentido o que eu estou falando? Me deem um feedback sobre isso. Fechou, perfeito. Muito bom. Qualquer dúvida, novamente, é só chegar. Então, o posicionamento é isso. É você entender desde o princípio que você é o seu nicho. Se você é um professor, se você é um fotógrafo, se você é uma pessoa que faz trança, qualquer tipo de coisa, é porque desde o princípio você teve uma paradinha que eu vou explicar para vocês agora, que é o guia do processo criativo, certo? Se você é o seu nicho, é porque necessariamente você tem uma vantagem sobre outras pessoas. Nesse livro aqui, o The Unfair Advantage, ele fala uma coisa muito curiosa, um fato muito curioso. Por quê? Ele diz que todos nós temos algum tipo de vantagem que nos coloca numa posição de privilégio para atividades específicas. Então, identificar essas vantagens nos coloca em contato com o nosso potencial. Então, percebam o seguinte, a Luana, ela tinha facilidade em ser organizada, ela tinha facilidade em estudos. Então, isso colocou ela numa posição privilegiada de que ela se tornou uma pessoa que se tornou uma influência em relação àquilo que ela tem essa facilidade. Vocês percebem isso? Por exemplo, do Júnior. O Júnior sempre teve facilidade com matemática. Isso o colocou numa posição privilegiada em detrimento de outras pessoas que fazem necessariamente pessoas que estão abaixo dele comprarem os seus produtos, porque veem que ele é superior a elas nesse quesito. Então, elas precisam e elas necessitam desse tipo de serviço, desse tipo de produto. Então, quando você percebe, quando você nota qual que é a vantagem que você tem em detrimento de outras pessoas, você vai perceber no que você tem que focar na tua criação de conteúdo e na tua estratégia de vendas. Eu, por exemplo, eu sempre tive uma facilidade, e quem me conhece há um tempo já sabe disso, sempre tive facilidade de leitura. Então, eu sempre gostei muito de livros, sempre gostei de leituras difíceis, por exemplo. Então, isso me coloca em uma posição de criatividade um pouco superior a outras pessoas, por quê? A gente já vai para outro princípio aqui, que é o do Jack Chan, do Karate Kid. Vocês se lembram muito bem que no filme do Karate Kid, como é que é o nome desse menino aqui? Eu esqueci completamente. Vocês lembram? Vocês são bons de filme mesmo? Você sabe? Eu lembro do Jack Chan. É o Dre, fechou. É o Dre mesmo. Ó, o Dre chegou lá na China, lá em alguma parada assim, lá em Hong Kong. O menino não sabia nem matar uma muriçoca. Não matar nada. Conheceu o Jack Chan aqui e ele foi desenvolvendo uma capacidade que esse menino já tinha, porque ele era um pouquinho violento. Então, isso foi uma vantagem competitiva que teve. E eu quero que vocês entendam que a criatividade é da mesma forma, certo? Vocês lembram lá daquela cena do tira casaco, bota casaco, que o Dre não estava nem se tocando do que ia ajudar ele naquele processo? Só que o mestre dele, o treinador dele já sabia. Ele precisava desenvolver, ele precisava treinar aquilo que eram movimentos básicos, mas que precisava de um treinamento, porque ninguém nasce sabendo dar uma voadora em ninguém, né? Então todo mundo concorda que teve que ter um treinamento a partir disso. E eu quero que vocês entendam que a criatividade é da mesma forma. Então, o tira casaco e bota casaco na criatividade é isso daqui, ó. Você precisa desenvolver uma áurea criativa e que respira uma certa autenticidade. Então, tudo aquilo que você consome ou onde você está vai afetar a sua áurea criativa. Digamos que você acorda, você profissional que trabalha com Instagram e vende seu serviço, você acorda, você já abre seu TikTok diretaço e aí vai comer, né? Aí fica vendo lá e fica se colocando na tua cabeça aquele super fluxo de dopamina ruim, sacou? E aí a tua criatividade, ela fica limitada em, eu só consigo assistir um vídeo de 10 a 15 segundos. Depois disso, eu não consigo mais me concentrar, eu não consigo mais entender nada do que está acontecendo. Então, a tua criatividade é limitada a partir disso, certo? Então, você perceba que tudo o que você consome e tudo
em todos os lugares onde você está, vai afetar a sua criatividade de certa forma. E como você pode aflorar isso ainda mais? Eu queria que vocês entendessem que a criatividade, ela é vista até mesmo no ordinário da vida. Então, se você prestar atenção na sua rotina, se você prestar atenção em livros, em filmes, em séries, e começar a ver as coisas com um pouquinho mais de calma, de como está acontecendo hoje em dia, você vai ver que sua criatividade vai ser muito mais aflorada. E isso é muito importante para a parte de criação de conteúdo, que é desse processo criativo. E aí a gente vai, voltando para essa questão dos privilégios e das vantagens, a gente entra na questão da regra do 9. Quem aqui conhece a regra do 9? Sem ser a de matemática, Júnior. Sem ser a de multiplicação. Vocês conhecem ou não? Eu vou apresentar isso para vocês agora. Respondam aí para mim, por favor. Deixa eu ver. Não está aparecendo o chat aqui para mim. O Eduardo não conhece. O Sérgio Eduardo também não, Sérgio não. O Anthony também não conhece. Fechou. Então vamos lá. Vou apresentar a regra do 9 para vocês, que não é a de matemática, é um pouco mais simples. A regra do 9 vai dividir os usuários de redes sociais em 3 categorias, certo? E aí a gente vai para essas categorias aqui. São os alfas, os multiplicadores e os consumidores. Como que funciona a regra do 9? 1% dos usuários de redes sociais, eles são os alfas, são os bichões, são os caras que criam a parada, o movimento. Basicamente, as pessoas que criam as trends, digamos assim, para que fique num sentido mais fácil de se entender. Então, 1% cria. 9% desse funilzinho e dessa regra do 9 são os multiplicadores. Quem são os multiplicadores? São aquelas pessoas que veem um vídeo super legal no Instagram, passando ali no Reels, por exemplo, e eles decidem, nossa, isso aqui é muito legal, vou fazer também. Então, 9% dos usuários são pessoas que multiplicam aquilo que os alfas já criaram. E 90% são consumidores. Então, são os receptores de conteúdo e das discussões. Aqui, os disseminadores, e aqui, os inovadores, certo? E como que eu costumo chamar isso daqui? Os alfas, eu costumo os chamá-los de criadores de movimentos. Então, são as pessoas que elas têm uma áurea criativa muito mais aflorada do que as outras pessoas, para que elas pensem no que vai funcionar nas redes sociais, no que vai funcionar dentro do Instagram, do TikTok, por exemplo. Os multiplicadores têm um grande problema nisso, porque eles podem entrar em um efeito platô. Vocês conhecem esse termo? Porque o efeito platô é algo que não tem nada a ver com marketing. O efeito platô é o seguinte: sabe quando você está fazendo uma dieta e você está querendo emagrecer, só que acaba que você chega num ponto da dieta que você nem emagrece, você nem engorda, aí você só fica, assim, estagnado na balança, sacou? Isso se chama efeito platô. E como que isso envolve a parada do marketing? Porque atinge um ponto de estagnação onde não há mais crescimento significativo nas vendas ou no engajamento. A pessoa só fica dependendo de trend. E eu sou completamente contra essa parada, porque a pessoa fica esperando algo novo acontecer, e ela fica jogando a responsabilidade das vendas em ai, os meus vídeos não estão viralizando, ai, por que não deu certo, por que não viralizou, ninguém curtiu, ninguém comentou meu vídeo, tu acredita? E aí fica nessa. Por quê? As pessoas que estão nesse efeito platô aqui são os multiplicadores. Então, eles estão pegando o que eles estão vendo que os alfas criaram e estão multiplicando da maneira como eles acham que funciona. Então, são as pessoas que vão ficar estagnadas no efeito platô. Enquanto esses aqui são só as pessoas que estão com fome de alguma coisa e tem essa maioria que não sabe o que está entregando para os consumidores, enquanto os alfas aqui só ficam mais ricos ainda. Enquanto muitas vezes a gente só está presinho aqui, certo? Até aqui, tudo bem? Porque eu já vou entrar em um novo mapa mental para eu focar somente na parte de criação de conteúdo. Não de conteúdo, né? Do posicionamento do Instagram. Perfeito. Tá aparecendo aí minha tela também, né?
Vamos lá. Então, eu dividi esse mapa mental do criar para vender como um guia do processo criativo do seguinte. Vamos começar decifrando a essência do teu briefing. Como que funciona isso? A coisa mais importante, como eu falei lá para vocês, é você saber que você é o seu nicho, fechou? Então a coisa mais importante das redes sociais é você ser você mesmo. E não é aquela paradinha de coisa motivacional, seja você mesma, que as pessoas te aceitem e tudo mais. Não. É pegar aquele privilégio que você tem, aquela vantagem que você tem sobre as outras pessoas e colocar isso para jogo e vender isso. Então a tua autenticidade é a chave para crescer, criar uma comunidade de seguidores engajados e vender nas tuas redes sociais. E aí você tem que fazer aquelas perguntas que eu, como social media, eu odeio, porque é uma chatice. De ficar se perguntando assim, quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? A sua visão de mundo, as suas crenças, as suas bandeiras, quem é você e tudo mais. E eu sei que é uma parada chata, mas é algo super necessário, porque você não vai estar fazendo isso aqui para outra pessoa, você vai estar fazendo isso aqui para você. Então, para você ver qual que é a sua vantagem, como você vai se posicionar, você tem que fazer todas essas perguntas aqui para ti. E aí, como é que a gente pode pegar essas perguntas e destrinchar de uma maneira mais simples, de uma maneira mais fácil? Vai ser através do teu público-alvo e da tua persona. Para você definir o teu público-alvo e a tua persona dentro do teu nicho, daquilo que você está querendo vender, você vai ter que usar um mapa da empatia. Vocês já ouviram falar do mapa da empatia ou é algo novo? Para mim é algo novo. Certo. Eu até coloquei o link aqui para apresentar para vocês, porque como que ele funciona? Ele serve para dar clareza sobre as dores, as dúvidas e os maiores desejos do teu público. Só que aqui nós vamos fazer dois. Inclusive, deixa eu abrir aqui para eu apresentar para vocês, que é isso daqui. Ó. Inclusive, eu vou disponibilizar esse mapa mental depois para que vocês acessem todos os links que eu coloquei aqui. O mapa mental é isso daqui. Então, você vai se perguntar com quem você está sendo empático e para quem você está querendo vender. Então, beleza, eu estou vendendo aqui o meu serviço de social media. Para quem que eu estou querendo vender isso? Para quem que eu estou sendo empático? Então, quem é a pessoa que eu estou querendo conhecer? Depois, você vai se perguntar, o que essa pessoa precisa fazer de diferente? Quais tarefas ela precisa fazer para que ela tenha um resultado e tudo mais? Depois você vai para a etapa 3. O que essa pessoa vê, o que ela consome, o que ela fala, o que ela faz. Aí depois você vai para a parte do que ela escuta, o que ela pensa das dores e dos desejos, e a partir disso você vai ter o teu mapa da empatia. Só que aí a gente vai fazer isso de duas formas diferentes, certo? Primeira, vai ser fazendo para o teu cliente, fazendo para a pessoa que você está querendo vender. E a outra vai ser fazendo para você. Então, beleza. Por que eu estou sendo empático? O que eu estou fazendo para ser empático? O que eu preciso fazer em detrimento dessas perguntas aqui, ó, em detrimento dos meus valores, dos meus princípios, da minha visão de mundo, que você vai apresentar lá para o ChatGPT, porque eu tenho certeza que você vai fazer para o ChatGPT. Quais são as minhas crenças? Quais são as minhas bandeiras? Quem eu sou? Você vai apresentar tudo isso para o chat. Inclusive, eu já coloquei o prompt aqui para facilitar a tua vida. Certo? E aí você vai perguntar tudo isso lá para o robozinho e ele vai especificar o teu mapa da empatia, que é basicamente, de novo, para quem você está querendo vender e como você vai se comunicar com essa pessoa da melhor forma. Até aqui tudo certo? Aqui no mapa da empatia e da persona já foi. Quando a gente define essa parte, nós vamos para a parte do benchmarking. O benchmarking é um termo em que você vai estar procurando e pesquisando tudo sobre o teu vizinho. Eu chamo de vizinho, você tá mutado, Júnior. Se você estiver falando comigo, aí tu liga o microfone aí. Mas enfim, o benchmarking é um termo que você vai estar procurando tudo relacionado ao teu concorrente, certo? Então, quem são os seus concorrentes? O que eles estão fazendo? Qual o diferencial deles? Qual a promessa? Qual a linha editorial? Qual o estilo de conteúdo eles fazem? E você vai analisar as métricas. Eu também coloquei essa plataforma aqui para que você possa acessar as métricas dos seus concorrentes e saber como é que tudo funciona. Então, é só você clicar aqui e aí você vai analisando a plataforma e vendo como que funciona direitinho. Se eu fosse explicar, demoraria um pouco. Mas, enfim. E essa parte do benchmarking é muito importante,
porque a gente também volta para aquele funilzinho que eu falei para vocês da regra do 9. Porque para a gente chegar na elite, que seria os alfas do 1%, a gente primeiro precisa ser a base. Qual que é a base que a gente estava mostrando aqui? Ó? São os consumidores. Para eu chegar nos multiplicadores, Professor? Tá multado. Tudo é. Diga. Microfone. Ah, Tá mutado. alô, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agora sim. ao vivo é sempre assim, relaxa. Peraí. Eu arrisco a dizer que acabou a bateria do seu celular. Não, minha bateria está tranquila. Provável. A minha câmera está normal. Tá normal, estou vendo agora. Saiu da reunião. Ó, Parece- a Ruth Preta saiu da reunião. Eu tô aqui. Saiu da reunião aí. Acabou a bateria do Meu celular. 4G, galera. Misericórdia por mim. Eu estou pelo meu 4G. Nossa. 4G depende, na hora que tá bom e tá ruim. Sabe faz ao vivo. Não esquenta. Tá perdoada, a Rocha. Tranquilo. Tá conectando aqui. Espera só um minutinho. Acontece. Enquanto isso, não se esqueçam de ir lá na comunidade votar. Tem 2 enquetes abertas. Uma sobre aula de mercado financeiro para o mês que vem e uma sobre um acompanhamento psicológico com o Dr. Gustavo Martins, para ajudar vocês em alta produção, sem nóia, sem surtar. Vice? Putinha, volta aí, senta o laço. Voltei, galera. O Júnior tava fazendo propaganda do BBB. Eu vou fazer propaganda também. Todo mundo grava um story aí, me marca, posta uma foto. Não quero saber, mas eu só quero ver lá as notificações de mencionado, viu? Galera, vamos lá, voltando à gravação. Rutinha, a Rocha, pode continuar aí. Galera, eu tenho um forte senso a me perder. Mas eu acredito que a gente estava na parte do benchmarking, né? Falando de concorrência e tudo, copiar que nem um artista e tudo mais. Dessa parte aqui, eu acredito que vocês já entenderam, né? Vocês têm que ver o que... Eu vou chamar de inimigo, mas não é inimigo, mas é um concorrente. Vejam o que ele está fazendo, copia e faz melhor, entendeu? Basicamente assim funciona sempre. E aí a gente parte para a questão da linha editorial. O que é a linha editorial? São os temas que serão abordados dentro do seu perfil, os assuntos de interesse do seu público. E para montar essa linha editorial, você precisa necessariamente ter um perfil estratégico, porque eu não vou dar a fórmula da criação de conteúdo para vocês nessa aula, claro que não. Eu vou fazer isso para as pessoas que já vão entrar dentro da comunidade e tudo mais, mas eu vou falar para vocês como montar um perfil estratégico, porque isso daqui vai ser consequência de como o seu perfil está, certo? Então vamos lá. Dentro do seu perfil estratégico, toda vez que a gente vai fazer uma análise de perfil, por exemplo, pelo menos nesse mercado de social media, a gente sempre analisa bio, foto de perfil, os destaques, os posts fixados e tudo mais. E, para mim, a primeira coisa que eu sempre presto atenção são em 2 coisas. A biografia e a foto de perfil. Na foto de perfil, eu não preciso nem falar nada, né? Porque vocês já sabem que tem que ter pelo menos uma foto minimamente profissional para ficar bacaninha. E quando eu digo profissional, galera, não é usando o terninho ou o blazer com batom vermelho que você vai passar essa imagem. Você tem que lembrar daquela questão. Qual que é o seu nicho? Quem você é dentro do seu nicho? E aí vem outra questão de arquétipos, que isso também daria uma outra aula, porque é uma parada super complicada e super grandona para explicar. Mas foto de perfil, até aqui tá tudo bem, né? Vocês já sabem que tem que ter uma foto boa, pelo menos. Então, partindo para a parte da bio, o que precisa ficar claro? O usuário, ele não pode ter dúvida
quando entra no seu perfil. Por isso você precisa ter uma comunicação clara. E o que eu quero dizer com uma comunicação clara? A sua bio precisa acompanhar o seu momento atual do grande objetivo. Vocês lembram quando eu trouxe o termo grande objetivo? Bem aqui, ó. Deixa eu trazer de novo. Do grande objetivo aqui. Então, você tem um resultado offline, você tem um tema nicho, e aí você parte para o grande objetivo, que é aqui. Vou dar até um exemplo da minha própria empresa, tá? Mentora de risco. Eu colocando vocês como analistas de social media, pessoas que estão ali fazendo essa análise. O que vocês diriam que é o grande objetivo dessa bio? Então aqui tem a Escola dos Mentores que Arriscam no Digital. Crie sua mentoria do zero e atinja os primeiros 20 mil em até 90 dias. Acesse o link e acelere as suas vendas. E logo depois tem o formulário, tá? Então, qual que é o meu grande objetivo aqui por trás dessa estratégia dentro da empresa? O grande objetivo é fazer com que pessoas entrem dentro desse link, façam um funil de qualificação, para que depois parta para uma call de fechamento de venda. Esse é o meu grande objetivo. Então, a minha bio está acompanhando isso. E para ficar ainda mais claro, também coloquei esse outro exemplo aqui, de uma moça que fala sobre feminilidade, que ela vai fazer uma imersão. Então, o que tem na bio dela? Está acompanhando esse grande objetivo em que ela está. Então, imersão presencial, o resgate da feminilidade, garanta sua vaga. Pronto. Tá vendo como é algo simples? E é claro, como eu tinha colocado lá naquele comentário anterior, de que precisa ser algo claro para sua audiência. E a gente vai para outra questão. Você não precisa deixar o teu currículo na bio. Entende? Presta só atenção. Você acha que faz sentido colocar todos os emojis das bandeiras de todos os países que você já visitou dentro da tua bio? No que isso vai ser útil para o teu público no final, se não for apenas para passar a imagem de que, eu tenho dinheiro em viagem? No que isso vai ser útil? Eu quero que vocês tenham uma consciência de que tudo tem um motivo. Tudo tem que ter uma intencionalidade. Essa é a palavra, uma intencionalidade. Então, se eu penso em uma bio que precisa ter uma comunicação clara, que esteja de acordo com o meu grande objetivo, é apenas nisso que eu vou focar. Todo o restante vai ser completamente irrelevante e completamente inútil. Então, se você coloca lá, mais de 5 países atendidos, mais de 5 países visitados, ninguém está nem aí. Eu quero que vocês criem essa consciência. O público de vocês, quando vai procurar um serviço, que é o que vocês atendem, ele só está preocupado no resultado que você traz. E não nas conquistas pessoais que você teve. Ele não quer ver você crescendo, ele quer ver ele crescendo. Entendeu? Você precisa prometer o que o teu lead está querendo, o que aquele usuário no Instagram está precisando. E aí tem duas questões. Quando alguém está precisando de alguma coisa, normalmente, e da maneira mais estratégica possível, a gente primeiro oferece o que ela quer. Vocês concordam com isso? Então, se a pessoa ela quer ficar, sei lá, mais magra, ela quer ficar com o corpo sarado pro, sei lá, pro verão, né? Eu entrego o que ela quer. Olha, eu vou te dar isso aqui, eu sei exatamente o que você está querendo. E depois disso, quando você já captou aquele lead, você vai entregar o que aquela pessoa precisa, que é justamente o teu método único. Então, quando você vai colocar sua bio, você tem que pensar no que o público quer e não na autoridade que você quer passar, certo? Então, foquem nisso. Foquem em intencionalidade que esteja de acordo com o seu grande objetivo. Foto de perfil, já passamos por aqui. Depois a gente parte para a questão dos destaques. Aqui está bem grande, porque aqui é uma parada bem interessante. Normalmente, qual que é o meu público? Meu público é de mentores, né? Então, a gente precisa se posicionar de acordo com o que esses mentores precisam. E algo que a gente sempre entrega nas nossas mentorias é essa fórmula de destaques. Então, no primeiro destaque, você vai falar dos teus depoimentos, certo? No segundo, quem você é. E no terceiro, ensinando teu método. Até parece super simples, mas se vocês tiverem a intencionalidade, vocês vão ver que vocês vão acabar vendendo até mesmo em um destaque do teu perfil. Por quê? No destaque número 1, como
como você tem que pedir um depoimento, uma prova social para o teu cliente, sem ser aquele de, tipo assim, vendi tantos mil, não sei o que lá, não sei o que lá, aquelas coisas super grandonas que você vê aqueles experts postando, e você sente, eu nunca vou chegar nesse patamar, eu nunca vou chegar nesse objetivo, enquanto você pode perguntar isso aqui, como você me conheceu? E aí você pega o print disso, coloca no teu destaque. Quais eram os problemas que você tinha antes de me conhecer? Qual que era a pior parte de viver esses problemas? Como foi ter esse treinamento comigo? Quais foram os resultados alcançados? Você ficou satisfeito com o meu trabalho? Me recomendaria para outras pessoas? Então, você tendo isso daqui e perguntando isso para os teus clientes e para quem você já atende, vai ser algo muito bacana para colocar nos teus destaques, porque esse depoimento, prova social, a pessoa vai chegar lá e vai ver, ele traz resultado. No destaque 2, a gente vai para uma parte bem legal, que é o quem sou eu. Eu não sei se vocês já fizeram, se vocês já viram, aqueles destaques que é tipo assim, várias fotos da mesma pessoa, né, falando assim, eu vim de tal lugar, fiz não sei o que, não fez o que lá, parará, 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 e acaba que aquilo não conecta, aquilo não tem uma certa intencionalidade. Claro que dá para fazer isso no copy, claro que dá para fazer isso no design, e eu quero que vocês vejam esse esquema, esse roteiro que eu montei, e vocês percebam como eu vou trazer isso para minha narrativa, eu falando, e o quanto eu vou te convencer a comprar o meu produto no final, tá? Então, vamos lá. Contar sua história de esforço e de luta vai dizer quem você é. Então, vamos aqui. Primeiro ponto. Como eu era antes de me tornar um especialista? Eu vou falar isso daqui de uma maneira em sequência, certo? Eu não vou ficar parando, mas eu vou fazer apontamentos para que vocês vejam em que etapa que eu tô. Tudo bem? Dá um joinha aí para eu saber que vocês estão vivos. Tudo ótimo. Fechou. Vamos lá. Que bom que tá todo mundo ligado. Como eu era antes de me tornar um especialista? Então, gente, antes de eu me tornar especialista no que eu era, eu comecei no empreendedorismo, eu vendia brigadeiros na rua com meu irmão e tudo mais. E eu comecei dessa forma. Os grandes problemas que eu enfrentava nesse momento, principalmente quando eu entrei no digital, é que me faltava direcionamento. Eu não sabia muito bem para onde ir, eu não sabia para onde correr. E tudo se tornou pior quando eu percebi que eu não tinha verba, eu não tinha como comprar um curso, eu nunca comprei um curso na minha vida. E eu não sabia para onde correr. Então eu estava cuidando da minha casa, cuidando da minha mãe, meu pai tinha acabado de morrer, meu irmão tinha acabado de morrer, eu tinha 14 anos e tinha que sustentar a minha mãe, tá ligado? Então tudo se tornou pior quando isso aconteceu. Só que o grande momento da virada de chave para eu tomar uma decisão de que, nossa, eu preciso mudar minha vida, eu não posso ficar somente vendendo brigadeiro, eu não vou conseguir conquistar as coisas que eu quero somente vendendo brigadeiro, foi quando eu vi vídeos no YouTube de pessoas ensinando como que fazer um design no Canva, de como que usava a ferramenta e tudo mais. Eu pensei, é gratuita, né? E eu tenho espaço no meu celular, então o que custa baixar? E quando os primeiros resultados dessa transformação chegou, de que essas pessoas me prometeram isso, eu pensei, nossa, eu posso ensinar isso para outras pessoas agora, eu posso começar a vender o meu serviço, por mais que eu não tenha computador, por mais que eu não tenha um tablet e tudo mais, eu tenho meu celular, pelo menos, entendeu? Então eu posso muito bem vender isso. E hoje eu vendo isso. E é aí que o meu método começa. A partir de toda essa história que eu contei para vocês, que eu destrinchei até chegar no momento da venda, eu vou dizer para você o seguinte: e foi aprendendo design no YouTube com o Canva, que hoje eu conquistei toda a minha liberdade financeira fazendo designzinho no Canva. E eu ensino pessoas a fazerem isso, por exemplo, se esse fosse o teu produto. Vocês perceberam que foi toda uma dramatização em que eu coloquei isso de uma maneira super narrativa para vender o meu serviço? Pode falar, Lucas. Não, eu só ia bater palma só pela sua história, só foi mal. Tranquilo, fechou. Mas vocês perceberam como isso daqui faz sentido? Então, ao invés de só contar uma história chata, de só apresentar o teu método assim destrinchado do que você faz, você contar o porquê daquilo, aquilo que eu te falo, começa pelo porquê. Pode falar. Posso fazer só um apontamento?
Pode fazer. Eu tô aqui lavando a louça e isso me fez imaginar a sua história. Isso me gerou muita conexão com você, porque a minha história é parecida. E eu acho que esse que é o ponto, né? Exatamente. Então, a gente acabou se conectando justamente por histórias parecidas e acaba que isso também influencia na parte de networking, de venda, de fazer conexões com pessoas que estão chegando no teu Instagram e percebendo que, tipo assim, você não é só mais uma pessoa, você tem uma história para estar fazendo aquilo dali. Você não começou a fazer somente para lucro, somente para começar a vender mais e mais e mais. Não, você teve um motivo, começou por um porquê aquilo dali. Então, esse destaque aqui vai ser muito importante, porque logo depois de você mostrar isso aqui, você fala, então, por isso que eu criei esse método, para que eu facilite a vida de outras pessoas, para não passarem o que eu passei, por exemplo. Então, você traz uma solução através da dor que você estava sofrendo. Então, clica no meu link, que eu vou te explicar como é que eu posso facilitar a sua vida com o meu método, para que você não tenha que passar pelas dores que eu passei. Então, vocês veem que até mesmo no destaque você já deixa um apontamento de venda e vai vendendo ali, depois você não sabe nem de onde que veio. Entendeu? Vocês gostaram dessa parte aqui? Eu acho que é uma parte super importante. Eu acho que é uma das minhas preferidas, inclusive. Para você vender mais os seus serviços. Começar por quem você é. E no destaque 3, você vai ensinar o teu método. Só que ensinar de uma maneira prática. Você não vai dar o ouro de uma vez, mas você vai dar aquele gostinho para que a pessoa pense, interessante, deixa eu ver um pouquinho mais disso no feed dessa pessoa. E você pode fazer da seguinte forma. Um método em 3 passos. Você grava o teu celular para o teu computador, coloca no Notion, coloca no Trello, coloca no Docs, usando uma promessa. Então, qual que é a promessa da minha mentoria? Olha, eu vou te ensinar como você vai montar toda a sua mentoria do zero e fazer teus primeiros 20 mil reais em até 90 dias. E aí eu já mostro uma prova social. Essa pessoa fez isso daqui e conquistou essas coisas. Gravando assim a tela do computador mesmo. Ensinando o conteúdo em simples passos. E tudo que você vai precisar fazer para conquistar exatamente o que, sei lá, o João da esquina fez, são esses 3 passos simples. Você destrincha o teu método, o teu sistema de ensino em 3, você vai mostrando. E se você quer aprender como fazer isso daqui, clica nesse link que você vai conversar diretamente comigo que eu te explico melhor. Pronto. Em todos esses destaques, você vai estar mostrando o teu método, quem você é e os teus depoimentos. Todos eles se repetem de alguma forma, entendeu? E na parte de posts fixados, é uma simples reciclagem de conteúdo. Então, a prova social, que está aqui no destaque 1, quem sou eu aqui no destaque 2 e metodologia no destaque 3. Em relação a conteúdo e perfil estratégico, é isso daqui. Se você colocar esses apontamentos no teu perfil, você vai ter um perfil estratégico que vai se posicionar e se destacar de uma forma muito maior do que muitos concorrentes teus, principalmente da tua linha, da mesma coisa que você faz. Você vai ver como isso aqui muda muito. Vindo para essa parte aqui, eu coloquei uma partezinha de conteúdo, eu coloquei vários links aqui para ajudar vocês quando eu disponibilizar. Então, perfis que ensinam sobre audiovisual, formato de conteúdo, perfis criativos, que ensinam sobre criação de conteúdo. Então, tudo isso aqui vai te ajudar no final. Alguma dúvida sobre o guia do processo criativo, gente? Já estou entrando na última parte. Só vou deixar esse aberto aqui para vocês me darem esse feedback se tem alguma dúvida ou se eu posso seguir daqui. Para mim tá tudo perfeito, perfeito. Eu estou anotando até as vírgulas. Perfeito, então. Pode dar seguimento. Fechou. Continuando aqui, toda a parte de processo criativo, a gente parte para a parte da venda, que é o que mudou completamente a minha questão de vendas, foi esse método. Uma coisa que o Lucas, o Vitor, o Júnior já me falou desde o início foi isso aqui, ó. Você não vai ficar rico apenas vendendo teu serviço. Sempre. Eu entrei no B2B, galera só falava isso pra cima de mim, de que eu não ia ficar rica vendendo apenas o meu serviço. E acabou que realmente faz sentido. Porque o que eu vejo? O teu serviço, tua mentoria, enfim, o que você está fazendo, de maior valor, que envolve mais o teu tempo, ele tem que ser o último degrau da tua escada. E eu acredito que todos vocês que estão aqui já ouviram falar daquele termo de esteira de produtos, né? Então, a gente tem uma esteira, tem vários infoprodutos lançados lá em cima,
em que você tem um e-book de tal coisa, e-book de alguma outra coisa, um curso de algum negócio. E você vai tendo vários infoprodutos de uma maneira que elas não estão organizadas em um método único. E é aí que entra isso daqui. Vocês já ouviram falar desse termo, MUPD? Ou não? Nunca? Nunca. O Não. Júnior falou que não. De acho, quando é que vão parar de inventar termo no digital, meu Deus? Acho que nunca. Mas enfim, o MUPD é esse daqui, ó. A Evelyn comentou que não também. O MUPD se chama Método Único de Produtos Diferentes. Basicamente, você vai pegar aquilo que você faz, o teu método, só que você vai desenvolvê-lo em produtos diferentes. E isso não vai ser dentro do esteira, vai ser numa escadinha. A escadinha é muito mais legal que a esteira, porque você segue uma ancoragem, uma escalabilidade com o teu lead. Então, vamos lá. Aplicar um MUPD na prática. Digamos que a gente vai estar ali vendendo um e-book, uma comunidade ali de R$29,90 pelo e-book. Diz assim, alguém me dá um tema aí de alguma coisa pra gente fazer o exemplo. Fala alguma coisa aí. Como criar comunidades digitais? Fechou. Então vamos lá. Vamos vender um e-book de como criar comunidades digitais por R$29,90. Pessoal, você entregou lá um conteúdo normal e no final você fez a ancoragem. Tipo assim, olha, já que tu chegou no final desse e-book aqui, já que tu leu toda essa parada, eu tenho uma proposta. Já que você leu tudo isso, o que você acha de ter agora uma entrega maior com o meu curso, que vai te explicar os conceitos desse e-book de uma maneira mais simples e didática. Então, você vai ver na prática o que você tem que fazer para aplicar os conceitos desse e-book. Você vai estar vendendo o mesmo conteúdo do teu e-book, só que em um novo formato, que é o teu curso. Você só vai estar prometendo uma parada diferente. Aí a pessoa foi lá, comprou o teu curso de 197, chegou no último módulo, na última aula do último módulo, e tu disse assim, olha, já que tu assistiu esse curso todinho, eu tenho uma proposta para te fazer. Agora que você já sabe como criar uma comunidade, cara, eu tenho uma nova proposta, uma nova entregável para ti. O que tu acha de passar um dia em uma imersão comigo e outros donos de comunidade para uma troca de networking? De novo, mesmo conteúdo do e-book. É a mesma coisa, você só está reciclando. E aí você sobe para um novo degrau. Você vem de uma imersão, por exemplo. Diz assim, olha, por que tu não vem aqui para imersão de um dia, de 997 só, em que você vai conhecer os alunos que compraram o mesmo curso que você vai fazer networking com eles, você pode se conectar, você pode criar novas comunidades, você pode gerir novas comunidades com essas pessoas, e a pessoa vai lá e compra, né? Você é muito bom de oferta, inclusive, parabéns. E tudo mais. Dentro dessa imersão, você vai lá, depois das 6 horas de imersão, depois de toda a troca de networking, depois do cafezinho, você fala assim, galera, seguinte, eu sei que vocês já compraram meu e-book, eu sei que vocês já compraram o meu curso, eu sei que vocês já vieram nessa imersão aqui, mas eu tenho uma nova proposta para vocês. Vocês já sabem tudo. Vocês já sabem todo o conteúdo teórico, tudo que vocês têm que fazer. Só que o que vocês acham de ter a minha mão dentro do teu projeto? Aí tu vai lá e vende tua mentoria, entendeu? Então, agora que tu já comprou o meu e-book, tu já comprou o meu curso, tu já comprou a minha imersão, compra agora o meu serviço. Me coloca dentro desse negócio contigo. Então, vocês percebem que é o mesmo conteúdo, tua mentoria de R$5.000, tu vai estar falando a mesmíssima coisa de um e-book de R$29,90? Isso é justamente por que eu prefiro mais o MUPD, a escada de produtos, do que a esteira. Na esteira, você tem diversos produtos diferentes, enquanto você pode ter várias escadas diferentes de ancoragens de produtos diferentes com o mesmo método. Você vai ter um trabalho reduzido em, sei lá, 70%, porque tu vai estar falando a mesma coisa, só que em canais diferentes. No que aqui você escreveu, aqui tu fala, aqui tu apresenta e aqui tu faz. E aqui vai ser o mais caro. Entendeu? Então, para você vender o teu serviço, que é justamente a promessa dessa aula, de eu te ensinar como vender o teu serviço, é justamente isso aqui, ó. Você não vai conseguir ficar rico vendendo apenas ele.
Então, se você pegar o teu método e se especializar em criar um método super completo, super destrinchado, e ir criando produtos diferentes para fazer uma ancoragem para o teu serviço ser a última etapa da tua escadinha, tu tá feito, porque beleza, tu vai estar vendendo teu serviço, só que ao mesmo tempo você também vai estar vendendo teu produto, que é exatamente a coisa que você já sabe fazer. E aí muitas pessoas acabam me perguntando nas causas que eu faço, que é o seguinte, beleza, mas para eu vender o meu serviço, eu vou ter que fazer todo esse processo aqui. Então, para a pessoa comprar minha mentoria, eu só vou poder fazer o e-book, o curso, a imersão e depois que eu vendo isso? Não. Tem diversas outras estratégias de venda, inclusive você pode colocar elas em momentos diferentes. Você pode fazer elas ao mesmo tempo ou não. Aqui você faz uma call de vendas, aqui você faz um mini evento, no curso você já lança, no e-book você já lança também, deixa tudo rodando ao mesmo tempo. Só que é essa etapa, é de escalabilidade de valor. Aqui começou como low ticket, depois vai para médio ticket, aqui já é um pouco maior e aqui já é o high do ticket, entendeu? Então, é isso. O que eu tinha para apresentar para vocês, do que eu aplico nas minhas vendas e no que tem funcionado, é exatamente isso aqui. Que bacana que vocês não conheciam. Agora vocês conhecem uma parada nova. Eu vi que eu podia agregar de alguma forma. E, através de tudo isso aqui que eu apresentei para vocês, eu vou deixar o espaço aberto para que, se vocês tiverem alguma dúvida para tirar, quiser dar algum feedback sobre a aula. Mas é isso, galera. Eu encerrei. O que vocês acharam? Digam aí. Fantástico, fantástico. Excelente. Eu acho que eu só vou liberar a gravação para quem tirar uma fotinha agora, marcar a Ruth e a Risco e a B2B nos stories. Eu só sei dizer que eu tô morrendo de orgulho, só isso, mais nada. Eu acho que essa é a, assim, é a melhor aula que já aconteceu no B2B Ecossistema. A aula mais bem organizada, mais didática e assim, é a melhor aula, sério. Para mim, que sou, tipo assim, o idealizador do projeto, que vi praticamente todas as aulas, essa foi a melhor. E digo isso, assim, sem medo de errar. Ai, fico muito feliz. Mais de um ano do B2B, essa é a primeira aula que eu dou na minha vida, inclusive. Tava escondendo ouro, né? Beleza. E concordo com o Lucas. Teve muita gente que, com todo respeito, fala que tem um resultado, mas não sabe preparar uma aula como você. Tem muitos professores formados que não têm a didática e o jeito de dar aula como você. Tanto é que você está deixando muito dinheiro da mesa por não ser uma mentora na tua área. Já vou te falar logo. Porque clareza, cronologia, organização, originalidade, isso é o que faz um professor ser mestre. E você está pronta. Muito pronta. Que bom, gente. Fico muito feliz com o feedback de vocês. Eu vou disponibilizar. Essa aula está gravada, né? Vai ficar lá na primeira parte da comunidade. Eu vou abrir, inclusive, a comunidade disso daqui, de criadores de conteúdo, de social media e tudo mais. Acredito que o Luiz já criou, inclusive. E vou ficar disponibilizando todos esses conteúdos que eu criei aqui dentro dessa comunidade. Então, se já estiver criada, senão a gente cria depois, eu lanço tudo lá. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Mas alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Posso perguntar? Pode. Ruth, a gente tem algumas pessoas aqui que são convidadas e a gente tem pessoas que são de dentro do B2B e são pessoas que trabalham com internet e vivem aquele dilema do casa de ferreiro e espeto de pau, no sentido de que na hora que é contratado para prestar um serviço, vai lá e faz bonitinho no perfil do cliente e coloca funil de vendas e roda tráfego e só falta só fazer cliente oculto. Isso é porque eu ainda sei que o Vitor faz, o Tassinho. Mas não se posiciona. Não se posiciona, não tem medo de assumir posição, porque posição é isso, né? Posição é você dizer o que é sim e o que é não. Posição é você dizer essa é a minha bandeira, taraná. E eu vejo muitas pessoas ainda no low profile, querendo fazer o negócio, querendo vender o negócio, mas sem mostrar o resultado no próprio perfil. Como parar de ser low profile? Como parar de ser casa de ferreiro, espeto de pau, imediatamente e começar a aplicar o que você
falou. Qual que é a mentalidade? Porque eu acho que é uma questão de mentalidade. O que tem que mudar na vida dessa pessoa para ela destravar esse negócio aí? Pronto. Eu não sei se você estava na parte que eu falei sobre a parte da áurea criativa. E que eu falei sobre o que você consome influencia na tua criatividade de criar as coisas e de gerir as coisas. Se você tem vergonha de produzir conteúdo e de falar com pessoas, de falar com uma câmera, de um conteúdo que realmente facilita a vida de alguém, que é útil na vida de alguém, é porque você só consome conteúdo podre e você tem medo do julgamento que as pessoas podem fazer por você achar que conteúdo é o conteúdo podre que se consome, entendeu? Então, quando você não tem uma base de pessoas que falam sério, de que se posicionam de uma maneira forte, de que elas sabem do que está falando, você só consome aquela podridão na internet, você acaba tendo medo de se tornar um deles. E é aí que a parte da mentalidade entra, porque você não se conhece, você não sabe aquela parada de, nossa, quais que são os meus valores, no que eu acredito? Porque é uma parada tão intrínseca que se você prestar atenção, o teu princípio, muitas vezes é aquela de, eu dou eu peço a bênção para minha mãe, para os meus parentes, por exemplo, toda vez que eu vejo eles, eu digo, benção, desse jeito. Isso é um princípio meu, não tem nada a ver com marketing, mas é um princípio. E qualquer princípio que eu tenha na minha vida pessoal vai acabar se destrinchando no meu profissional. Porque o que eu estou vendendo é a minha marca pessoal, é a Ruth, entendeu? Não é duas pessoas diferentes, é a mesma pessoa. E é por isso que a marca pessoal ela se destaca dessa forma. Então, para a pessoa querer sair dessa questão do low profile e ela quiser criar conteúdo, ela precisa consumir conteúdos de pessoas que ela deseja se tornar. É aquilo, meu pai sempre disse que esses dois dedos aqui, eles estão juntos, certo? Convivência e a influência. Quanto mais se convive, mais se é influenciado. Então, se você está convivendo com pessoas que falam mal de criadores de conteúdo, é porque esses criadores de conteúdo são aquelas pessoas que só mostram podridão. Então, se você se conectar com pessoas numa rede de networking como o B2B, por exemplo, que quando eu entrei aqui, eu não era ninguém, entendeu? Eu não era ninguém, eu não sabia falar de nada. Ainda tem a call de raio-x gravada, que eu sempre vejo, e como eu me posicionava e como eu me posiciono agora, para ver como que a convivência no ambiente do B2B, por exemplo, influenciou para eu criar o posicionamento que eu tenho hoje. Então, é isso que eu diria para uma pessoa que quer criar um posicionamento forte na internet. Conviver com pessoas que têm. Cara, eu me lembro daquela reunião que a gente fez, que você trabalhava numa certa agência, que você não tinha tempo nem para respirar e ganhava R$2.500 por mês. E aí eu me lembro eu me lembro de uma mentoria que a gente fez, que eu te perguntei assim, Ruth, quando é que você quer fazer R$10.000 por mês? E aí você jogou, tipo, para outubro desse ano, só que no ano passado. E aí eu ficava, meu Deus, se essa mina soubesse o potencial que ela tem. E aí, tipo, pouco tempo depois, papo de 1 mês e meio, 2 meses depois, você começou a risco com o Vitor e começou a, tipo... E assim, eu acho que o mais legal de dizer é isso. Você começou a risco com o Vitor e eu sempre falei assim pro Vitor, a Ruth vai deixar você, eu e todo mundo do B2B no chinelo. E, tipo, papo de 3, 4 meses depois você tava voando. E eu vejo isso em você, então é muito massa ver essa verdade, sabe? Que bom, Lucas. Que bom, obrigada. Mas é isso, tem mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Foi bom. Foi outro patamar. Gostei bastante da aula aí. Muito, muito boa mesmo. Didática é sensacional. E se o que o Júnior falou, cara. Só começar a vender de mentorias aí. Perfeito. Vou parar aqui a gravação, caso alguém queira uma pergunta mais particular. Aproveite.